nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Em tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Nessa manhã, és bem-vinda aqui. Te entronizamos, Deus. Vamos provar do quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar do quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar do quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar do quão real. Vamos provar da tua glória e bondade.
você pode declarar. Nossos corações sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Deus, Deus. Faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. Vem usar
Boa noite, gente, tudo bem? Eu vou passar o microfone pro Pedrinho, porque eu não sabia que ele ia dar o dízimo, então... Graças e paz, bom dia, que hoje a gente renda nossa gratidão ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Nós vamos ler uma palavra que está no livro de Malaquias, que fala a respeito do dízimo. Está em Malaquias 3, capítulo 8, fala assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E no versículo 10 fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. E eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Quando nós somos fiel ao Senhor, naquilo que é um mandamento, que é o dízimo e a oferta. O dízimo, ele retém o devorador da sua casa, das suas finanças, e as ofertas faz você prosperar. Isso, a palavra do Senhor diz isso, que Ele fala aqui: provai-me nisso, e vê que eu vou abrir as janelas do céu, eu vou derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Isso quando você se dispõe a ser fiel, porque Deus continua fiel, mesmo nós sendo infiel com Ele, Ele continua fiel, porque Ele nos ama, Ele nos criou, e nós temos que louvar Ele nesse momento, que é o momento de devolver aquilo que Ele já nos deu. Ninguém dá nada para outra pessoa se ele não já tiver recebido aquilo. Então Deus nos abençoa e a gente devolve para que essa bênção possa cair sobre outras vidas. E é isso que está acontecendo aqui. Os dízimos que vêm para a casa do tesouro são para abençoar missões, abençoar pessoas, abençoar a nós mesmos que utilizamos esse espaço, porque há custos, e esses custos são mantidos com dízimos que vêm à casa do tesouro. E para que haja o melhor na casa do Senhor, a gente tem que ser fiel com Ele e devolver aquilo que é dele, que não é nosso. Ele nos dá 9 partes. Por que nós vamos pegar a 10ª, que é a dele? Nós temos que ser um bom administrador e devolver aquilo que é do Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, entregando nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor nessa manhã. Pai, nos abençoa, nos guarda, cuida das nossas provisões, Senhor, que é o Senhor que cuida, é o Senhor que nos abençoa e nos guarda. Pai, que esses dízimos e essas ofertas sejam empregados da melhor maneira possível na Tua casa, no Teu reino, para que o Teu povo possa usufruir do melhor. Pai, em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Para me resgatar.
Graça e paz, irmãos. Amém? Quero aqui, antes do pastor ministrar, dar alguns recadinhos muito importantes para vocês. A nossa conferência está chegando, né? Não sabemos se chegará no dia 2, 3 e 4 de abril, mas ela vai chegar em nome de Jesus. Irmãos, nessa semana nós estamos trabalhando para realizarmos a nossa feijoada. Quem provou da lasanha sabe que o tempero é bom, que o negócio é caprichado. E nós vamos, provavelmente, essa será a nossa última ação entre as mulheres para levantar os recursos para a nossa conferência. E já vai ser agora no próximo domingo. E o que nós pensamos de fazer? De nós levantarmos os alimentos para a gente conseguir vender a feijoada, para não precisar mais fazer nenhuma ação, né? Sabemos que agora tem o decreto, e aí, vai ter a conferência? Vai, né? Na semana que vem nós vamos definir se ela vai acontecer na data que está agendada, que está prevista, ou se será necessário adiar. Mas a nossa conferência vai acontecer, e se nós já conseguimos todos os recursos que nós precisamos, glória a Deus, nós vamos ficar lá tranquilos, só aguardando a data, amém? E para a nossa feijoada nós já ganhamos muitas coisas, Deus tem sido generoso, bondoso, mas ainda faltam alguns itens. E se você quer deixar Deus te usar nessa feijoada, eu quero dizer para você que você pode ficar à vontade. Talvez seu coração esteja toda uma vontade de dar aí uns quilos de bacon, uns quilos de calabresa. Glória a Deus pela sua vida. Irmãos, nós precisamos de 20 quilos de bacon e 20 quilos de calabresa. Ah, eu posso no mercado comprar e trazer? Nós recomendamos que não, porque nós já conversamos com o distribuidor, nós conseguimos um preço acessível. Então, se você puder dar a sua oferta em dinheiro para comprar esses alimentos, será bem melhor. E também nós já temos uma marca, que é uma marca melhor, para a gente poder oferecer também um alimento de qualidade para as pessoas. E aí nós precisamos de 20 quilos de bacon, 20 quilos de calabresa e 20 quilos de linguiça toscana. Então, se você quer nos abençoar, nos procura ali no final, fala: pastor, eu quero dar uma oferta aí. Ah, eu posso dar uma oferta X, eu posso dar uma ofertona, uma ofertinha. Meu irmão, oferte. Se Deus colocar no seu coração uma oferta, aquilo que Deus colocou no seu coração, para nós realizarmos essa feijoada. Tem mais alguns itens que nós já levantamos, alguns, a grande maioria nós já ganhamos, mas os principais que faltam são esses, e nós precisamos pedir amanhã. Nós conseguimos um preço muito bom, uma marca boa, mas nós precisamos fazer o pedido amanhã. Então, se você quiser nos abençoar, fique à vontade. Nós ainda temos algumas camisetas, Roseli? Temos algumas. Oi? Temos algumas só adulto, feminina e masculina. Essas camisetas são da conferência também. Todo o lucro arrecadado vai ser para o nosso caixa de mulheres, para realizarmos essa conferência. Nós pedimos algumas a mais, eu acredito que já deve estar poucas peças, porque nós pedimos bem pouco a mais mesmo. Mas então, se você não fez o pedido e deseja comprar, ainda tem essas peças. Se você ainda não retirou a sua, vai lá, retire. Vamos usar só de vez em quando, não vamos bater nas camisetas não, porque nós temos que usar na conferência, amém? Nós vamos usar esse ano, em nome de Jesus. E um recado muito importante, irmãos: nós estávamos fazendo a oração das mulheres toda sexta-feira. Muitas irmãs estavam aqui, nós orando ao Senhor, mas devido ao decreto, nós tivemos que suspender por essas 2 semanas. Né? O inimigo queria que nós parássemos de orar, mas nós vamos dar uma rasteira nele, nós vamos orar ainda mais, em nome de Jesus. Então amanhã eu quero convocar as mulheres de Deus. Você que é uma mulher de Deus, mulher que quer buscar pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, nós vamos fazer 21 dias de oração e jejum. Ah, mas nós vamos orar, pastora, nem sabemos se a conferência vai acontecer, nós vamos orar pela conferência. Não, vamos orar, porque o que nós precisamos saber é que o nosso Deus é soberano. Nós precisamos saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós estamos diante de incertezas. Nós não sabemos quais decretos virão, como que será a estatística do vírus, mas nós sabemos que o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso, e é para Ele que nós vamos recorrer. E nós vamos orar, independente da data da conferência, nós vamos clamar ao Senhor pela nossa vida, pela nossa casa e pela nossa conferência também, porque o Senhor já preparou, Ele já abriu tantas portas. É evidente que Deus está nesse negócio. Talvez essa data não esteja certa ainda para nós, mas Deus já colocou no calendário dele. Nós só vamos aguardar esse dia chegar. E amanhã, das 5 às 6 da manhã, nós vamos ter oração aqui no templo, como nós fazemos nas campanhas. Nós vamos chegar aqui, nós vamos orar, você vai ter o seu tempo a sós com Deus, a sua oração. Nós vamos ter uma palavra sendo ministrada para o seu coração, nós vamos ter um momento de clamor pelas nossas vidas. Então, vai ser 21 dias de jejum e oração. E o jejum, nós vamos começar gradativo. Essa primeira semana
nós vamos tirar uma das 3 principais refeições. Não vale lanchinho da tarde, né? Já vi pessoas querer tirar o lanchinho da tarde, o lanchinho das 3, das 4, cafezinho da tarde. Não vale. Ou você tira o café da manhã, almoço ou janta. Uma das 3 principais refeições, você vai abrir mão. Por que, irmãos? Jejum. Para você dizer para Deus, Deus, esse tempo que eu quero passar com o Senhor é mais importante que o alimento. É mais importante que o meu café da manhã, é mais importante que o meu almoço, é mais importante que o meu jantar. Irmãos, vai aparecer cada coisa. Se você tirar o jantar, o que vai aparecer de churrasquinho não vai ser brinquedo, mas você vai abrir mão, porque o Senhor é mais importante por você. Talvez se você abrir mão do café da manhã, no dia da mulher, o maridão vai chegar lá com um café da manhã gostoso. Fala, meu amor, meio-dia eu vou tomar esse café, em nome de Jesus. Porque o inimigo vai nos tentar, né, para a gente poder sair da presença. Mas vamos dizer para Deus, o Senhor é mais importante para mim. E nós vamos começar essa campanha nessa semana, tirando uma das 3 principais refeições. Cadê as mulheres de Deus que eu posso contar? Para nós clamarmos a Deus, buscarmos a Senhor. Meus irmãos, nós não podemos perder tempo. E você que está aí acompanhando o nosso culto, você pode entrar nesse propósito também. As igrejas estarão abertas. Esse horário nós podemos abrir, nós podemos clamar. À noite nos proibiram, mas na madrugada nós podemos estar aqui buscando o nosso Deus. E uma coisa que Deus me fez lembrar, logo que saiu o decreto, me fez lembrar da rainha Esther. Havia uma sentença de morte para o povo dela. Havia decretado, falou, eles vão morrer, já tem data marcada para morrer. Irmãos, se nós olharmos as notícias, se nós olharmos as coisas que nós ficamos sabendo, até de pessoas próximas a nós entraremos em desespero, achando mesmo que a nossa morte está decretada. Mas ela chamou o povo para orar. Nós vamos jejuar. Nós não sabemos qual será a resposta, mas nós vamos buscar, jejuar e clamar, e em busca do milagre. E nós devemos fazer assim também. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos clamar a Deus, e Deus pode fazer um milagre pela nossa nação, pelo mundo. O nosso Deus pode. Nós não podemos esmorecer, desanimar, porque já tem um ano aí nós lutando com essa pandemia. Mas se Deus liberar uma palavra no céu a favor do seu povo, tudo muda, tudo acontece aqui na terra. E o que, meus irmãos, que mais dói meu coração é ver esse tempo das igrejas fechadas, a gente impossibilitar de fazer as coisas de Deus. E quantas pessoas estão se afastando do evangelho nesse período? Não é as pessoas, a igreja está fechada, as pessoas já pensam no dinheiro. Irmãos, isso não afetou a maioria das igrejas, não afetou em nada, mas tem afetado vidas que estão se afastando da presença de Deus, se afastando do evangelho, estão aí no mundo por conta da pandemia, mas não era crente de verdade, mas estava aqui, a qualquer hora Deus podia fazer uma obra, mas não estava envolvido com Deus, mas a qualquer momento ele podia estar envolvido completamente com o Senhor, mas hoje está no mundo. E se as igrejas permanecerem fechadas, mais pessoas se afastarão do evangelho, e nós como igreja precisamos nos posicionar, e clamar, e jejuar, para que o nosso Deus intervenha sobre a nossa causa, sobre as famílias, sobre as vidas que estão neste lugar. Eu quero convidar você a orar, nós vamos orar agora. Quero convidar você a levantar um clamor, em seguida o pastor já vai ministrar. Não estava programado, mas Deus colocou isso no meu coração, de nós clamarmos pelas vidas, clamarmos pela nossa conferência, clamarmos pelas pessoas que estão afastadas do Senhor, que esfriaram nesse tempo, que o Senhor possa trazer de volta. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nós não podemos visitar, mas o Espírito Santo pode visitar essa pessoa. O Espírito Santo pode trazer de novo, pode fazer queimar o coração, o desejo de estar com o Senhor. E o que cabe nós como igreja é orar por essas vidas, é orar pelas nossas vidas, é clamar ao Senhor. Então vamos orar. Ó Deus Santo, Pai poderoso, nós te glorificamos, Senhor. Te glorificamos porque nesta manhã as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas, ó Pai. Te glorificamos, ó Deus, porque ainda nós temos vida. Te glorificamos, ó Deus, porque nós ainda podemos nos reunir aqui para te adorar, para te glorificar, Paizinho. Ó Deus, nós reconhecemos que tudo vem de Ti, ó Pai. Deus, nós como seres humanos, ó Deus, estamos limitados aos decretos deste mundo, estamos limitados, ó Deus, a tantas situações, mas nós sabemos que nós temos um Deus que não é limitado, nós temos um Deus que é soberano, nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, ó Deus. Paizinho, o nosso futuro é incerto, nós não sabemos, mas nós temos uma certeza, ó Pai, nós temos uma vida eterna gloriosa com o Senhor. Uma coisa nós sabemos, que o Senhor é poderoso, ó Deus, para disseminar qualquer situação, qualquer vírus, qualquer decreto, qualquer levante de Satanás contra a igreja do Senhor. Deus, Tu és poderoso e nós reconhecemos isto.
Reconhecemos, ó Pai, que o Senhor pode mudar essa situação que estamos vivendo. Por isso nós clamamos ao Senhor, nós recorremos ao Senhor, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é soberano, que nada pode fugir dos seus controles, ó Deus. Em nome de Jesus nós apresentamos as nossas vidas, Pai. Cobre-nos com teu sangue, sela-nos com teu Espírito, ó Pai. Não nos deixe desanimar, não nos deixe fraquejar, Senhor, mas que a tua igreja avance, ó Deus, possuída pelo teu Espírito, cheios da tua presença, ó Deus, que nada possa desanimar o teu povo, ó Deus, e aqueles que desanimaram no meio do caminho, traz de volta. Espírito Santo, visita-os, traga-os de volta, ó Deus, porque nós como igreja, nós precisamos caminhar em unidade, porque a tua volta está próxima, Senhor, e cada vida é muito preciosa para o Senhor, e nós queremos, ó Pai, nós queremos viver os planos do Senhor para nós, mas nós precisamos, Deus, estar revestidos pela tua presença. Então revista a tua igreja, ainda que venha perseguições, ainda que venha lutas, ainda que venha enfermidades, ó Deus, que a nossa fé esteja firmada na rocha, que é o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, amém, ó Deus. Graças e paz, irmãos. Amém? Louvo a Deus pelo presente que o Senhor me deu, que é a minha esposa, né? Uma mulher de Deus, mulher de oração, serva do Senhor. O que ela ministra aqui para vocês é o que ela é lá em casa, e muitas vezes melhor do que ela fala aqui. Então eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho, louvo a Deus pela família que eu tenho. E para reforçar aí, cadê os homens de honra da igreja? Nós também, irmãos, nós somos sacerdotes do nosso lar. Nós só não vamos ministrar nesses 21 dias. Vai ser as irmãs que vão trazer a palavra. A pastora está fazendo lá a escala, como foi feito em janeiro. Vai ter louvor, vai ter um momento de oração, vai ter louvor, e vai ter uma palavra e um clamor no final. Então, não, pastor, não vai ter culto terça-feira à noite, mas vai ter culto todo dia aqui, ó, ininterrupto, 21 dias. Pode até não poder fazer na terça, né? Nós só temos duas celebrações oficiais durante a semana, né? Que é terça e domingo à noite. Mas agora, diante dessa situação, o Senhor colocou no nosso coração para fazermos 21 dias. Então nós vamos ter culto todo dia. Não vai ser só terça e domingo à noite, não. Hoje, né, nessa noite, nós não estamos nos reunindo. Eu estou falando nessa noite porque alguém está assistindo agora à noite, né, esse culto. Então, nós estamos nos reunindo presencialmente às 9 da manhã. Domingo que vem vai ser igual, às 9 da manhã. E terça-feira somente o culto, transmissão ao vivo. Amém, irmãos? Então vamos divulgar, nós vamos divulgar a palavra de Deus. A igreja não para, quem fecha é o templo. Eu recebi essa semana uma visita de 6 pastores, cada um pastor de uma igreja. E nós nos reunimos aqui, conversamos, oramos, e foi a mesma palavra, sabe? O mundo falou assim, as igrejas querem abrir, né? Porque eles acham que igreja é templo, por causa de dinheiro. E nenhuma dessas igrejas passou problema financeiro igual a nós. O ano passado foi o melhor ano financeiro dessa igreja. Nós tivemos aqui na última assembleia, nós vimos, foi o melhor ano financeiro desde quando eu cheguei aqui, há 2 anos. E nós falamos a mesma coisa. O maior prejuízo que a igreja levou com os templos fechados foi o esfriamento de alguns.
com as células que não puderam se reunir, foi o esfriamento de alguns. Mas eu creio pela fé, irmãos, se nós perseverarmos, se nós orarmos, Deus vai trazer de volta, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar na vida das pessoas, assim como Ele começou essa boa obra e vai terminar naquele grande e glorioso dia do Senhor, quando as trombetas tocarem, quando nós estivermos lá todo mundo junto, pisando no ouro, que todo mundo morre por causa de ouro aqui. Ai, pastor, não tem um brinco de ouro, ai, não tem uma corrente de ouro. Talvez aqui você nunca vai ter essas coisas, mas lá no céu você vai pisar no ouro. Lá o ouro é tão importante que você vai pisar nele, né? Talvez você não tenha uma casa aqui nessa terra, mas eu quero dizer para você que lá no céu você vai ter uma morada eterna. Eu e você vamos ter uma morada que ninguém vai pagar aluguel, ninguém vai pagar energia, ninguém vai ter que pagar água. Lá a água que corre é uma água pura e cristalina, que corre debaixo do trono de Deus. É dessa água que nós vamos beber, é dessa água que nós vamos nos saciar. Então, meu irmão, a igreja nunca vai parar, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, porque ela foi comprada por um alto preço. Nos dias de Esther também teve decreto, né? Teve um decreto de morte. O decreto era quem fosse judeu ia morrer, e o rei não sabia que a sua esposa era judia, e ela chamou o povo para quê? Vamos jejuar, vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus. E Deus livrou o povo de Israel, a sua nação, porque uma mulher de Deus decidiu convocar o povo para jejuar e orar, para buscar o Senhor. Nos dias também do rei Josafá, a Bíblia diz que eles estavam cercados por 3 inimigos, e eles não foram atrás do exército do Egito, que ele alugava. Naquela época era normal alugar um exército. Eles pagavam o exército vizinho forte e levavam para a guerra, e guerreavam juntos. E ele não, e a Bíblia fala que ele buscou o Senhor, desde os bebês de colo, jejuaram e oraram e adoraram ao Senhor, e eles passaram um dia ali, e o Senhor confundiu os seus inimigos. E os nossos inimigos, irmãos, não é os decretos. O nosso inimigo, ele é invisível. O nosso inimigo, ele não é, nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades que se encontram nas regiões celestiais. Como a gente vai vencer um inimigo invisível na carne? É impossível. Nós vamos vencer os inimigos invisíveis, os demônios, os principados, as potestades, através das armas espirituais. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6 sobre a armadura de Deus, a armadura do discípulo, da discípula de Jesus, capacete, couraça, a espada, o escudo que é a fé. Ele faz uma comparação com a armadura do soldado romano, ou seja, eu e você, nós vamos vencer, irmãos, a nossa casa vai vencer através das armaduras e das ferramentas espirituais, das armas espirituais. Nós não vamos ficar brigando, nós não vamos ficar discutindo com ninguém. Eu sempre fui a favor de obedecer o decreto, mesmo que ele fosse contrário ao que eu acredito que seria necessário. Eu nunca desobedeci nenhum decreto, tá, irmãos? Todas as vezes que falaram que eu tinha que ficar no isolamento, eu fiquei no isolamento, respeitei o isolamento, para não dar mau testemunho. E a igreja, a PIB em Sapezal, é uma igreja que respeita a lei dos homens, e honramos a Deus respeitando a lei dos homens, amém? Então nós vamos respeitar os decretos, mas nós não vamos parar. E nos decretos nós temos liberdade de nos reunir aqui de manhã, amém? Então você está convidado e convocado, convoca lá a sua célula. Você vem falar assim, mas não vai ter culto na igreja? Tem sim, lá no templo tem sim, 5 da manhã, se você não pode ficar até 6 horas, fica o tempo que você pode ficar, mas você está convidado e convocado para fazer parte desse grande mover de Deus. Nós tivemos aqui em janeiro 21 pregadores diferentes aqui, nenhuma palavra foi igual a outra, e não teve uma palavra que voltou vazia na nossa vida. Não dá para entender o que ela está falando. A Santa Convocação, obrigado. A Santa Convocação vai ser no dia 28, se Deus quiser já não vai ter mais decreto. No dia 28, no domingo, nós vamos ter a segunda Santa Convocação desse ano. Como que funciona a Santa Convocação, irmãos? As células, aí os setores vão dividir os horários, como foi da última vez, vão dar oportunidades. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu queria cantar lá, mas eu não faço parte do ministério de adoração da igreja. Na Santa Convocação você vai procurar o seu líder, mesmo que você ainda não seja membro, não seja batizado, você vai ter a mesma oportunidade, porque vai ser 12 horas na presença de Deus, e nós vamos encerrar as 12 horas com uma ceia do Senhor, e nós vamos encerrar assim como vencedores, amém? Quem eu posso contar aí?
Quem vai se esforçar para estar 5 horas da manhã aqui? Olha, irmão, não importa se você talvez no meio aí, talvez um dia você faltar, mas você tem que se esforçar. Ninguém gosta de acordar cedo, irmãos, a não ser meu sogro que eu conheço. Meu sogro gosta de acordar cedo, mas ele dorme cedo também, né? Então, assim, não é fácil. Quem vem na oração da manhã sabe o quanto é difícil acordar de manhã, mas tem um versículo bíblico que fala que o Senhor ama quem o busca de madrugada, né? Depois que eu ouvi esse versículo, algumas versões vai estar diferente, mas algumas versões ele fala assim: eu amo quem me busca nas madrugadas. Você está dizendo, Deus, tanto que nós chamamos esse culto da manhã de culto da primícia. Nós estamos dando, assim como nós damos as primícias das nossa vida financeira, nós vamos dar a primícia do nosso horário a Deus, amém? Chega de recado, abre sua Bíblia comigo aí, por gentileza, em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo de número 10. Lucas capítulo 10, eu quero refletir com os irmãos nessa manhã. O Senhor falou ao meu coração em Lucas capítulo 10, versículo 1. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem em uma casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem-sucedidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nele houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproxima de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém? Irmãos, eu estava refletindo na missão dos 70 e o Senhor me falou sobre discípulos anônimos. Discípulos anônimos. Porque se a gente lê os evangelhos de Marcos e Mateus, o Senhor Jesus também vai enviar os 12. E aqui eu estava lendo sobre essa missão dos 70 ou 72, alguns textos originais vão falar. Fala que esses discípulos, a Bíblia não cita o nome deles, desses 70 ou 72 pessoas, mas foram chamados por Jesus para fazer a obra de Jesus. Então o Senhor falou para mim que muitos dos seus discípulos, até que estão registrados na sua palavra, são discípulos anônimos. E muitas vezes nós olhamos para esse texto e falta assim, a gente entende algumas coisas, mas quando falou desses 70 discípulos aqui, eu fiquei imaginando quem poderia fazer parte dessa comissão. E eu li um comentário falando assim, o comentarista diz que, assim como lá em Gênesis capítulo 10, não precisa abrir, fala que da descendência de Adão surgiu 70 nações. Então provavelmente, por isso que a gente vai ver na Bíblia o número 70, 72, e aqui na missão dos 70 seria um símbolo de que
que chegaria o evangelho a todas as nações, assim como as 70 nações de Gênesis, da descendência de Adão e Eva. Eu achei interessante a Bíblia, irmão, tudo é interligado. Não tem nada, não tem um texto assim fora do texto, não tem nada que vai falar assim, olha, escreveu por escrever o autor. Não tem, a Bíblia não tem nada, a Bíblia ela é interligada, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela sempre vai nos ensinar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. A Bíblia ela sempre vai nos levar a nos aproximar do Pai, a nos aproximar do Filho e ser cheios do Espírito. Essa é a palavra de Deus. Ela sempre vai nos alinhar com o Senhor. E esses discípulos aqui, talvez seja como eu e você, eram discípulos anônimos. Eu estou falando aqui para irmãos que talvez quem está assistindo nunca vai saber quem é você. Mas uma coisa eu tenho certeza, é eu e você, nós temos um chamado de Deus para ser discípulos. Discípulo é aquele que faz a vontade do seu mestre. É aquele que cumpre o seu chamado. A Bíblia não fala assim, fazer convertidos. Nós ouvimos isso muito quando vamos implantar uma igreja em célula, fazer a transição. Olha, vocês foram chamados para ser discípulos, para fazer discípulos, não é assim? Quem participou de TLC, treinamento de célula, quem participou de treinamento de discipulado 1 a 1, vai ouvir muito falar sobre discípulo, a palavra discípulo. Vai ouvir falar da escola de Talmidim e coisas semelhantes. Jesus era chamado de mestre, não era por acaso. Jesus, ele era chamado de mestre por ser o quê? Porque alguns estavam seguindo ele, está se tornando seus discípulos. Porque nós temos que aprender a diferenciar na Bíblia, irmãos, os apóstolos, a função dos apóstolos e a função dos discípulos. Os discípulos não têm livro na Bíblia. Os discípulos não têm livro. O único autor bíblico, 2 autores bíblicos do Novo Testamento, que eram discípulos, que a gente sabe que tem livro aqui, é Lucas e Marcos. Esses são os discípulos mais conhecidos, porque tem registrado o Evangelho de Marcos, 16 capítulos, e o Evangelho de Lucas, com 24 capítulos. Não é assim que está na sua Bíblia? Na minha Bíblia? Então esses 2 discípulos talvez sejam os mais famosos, que não são discípulos anônimos, mas Jesus chama 70 homens anônimos, discípulos anônimos, pode ter mulher no meio também, e ele fala assim, olha, eu tenho uma missão para vocês, e nessa missão, vocês vão, eu vou enviar vocês, mas vocês não vão sozinhos, vocês vão de 2 em 2, por que, meu irmão, que Jesus manda de 2 em 2? Eu entendi, quando eu leio esse texto, irmãos, que Deus, Ele me chamou e te chamou, não para fazer a obra sozinho. A obra pode começar por uma pessoa, mas ninguém faz uma grande obra no reino de Deus sozinho. Olha, você pode conhecer aí, eu não vou citar nomes, mas aí na TV ou na internet, tem pastores muito conhecidos, né? Vamos falar do nosso contexto, cantores gospel, né? Muito conhecidos. Mas por trás desses irmãos, tem uma igreja que ora, tem irmãos que acompanham, que caminham juntos para que Deus use a vida daquela pessoa mais conhecida. Ninguém faz a obra sozinho. O líder de célula que faz a obra sozinho, ele está sujeito ao fracasso. O líder de célula bem sucedido é aquele que envolve o máximo de pessoas na sua célula. Ele consegue enxergar no outro, falar assim, olha, ela também é uma discípula de Jesus. Ela pode não ser formada em teologia, mas ela também é discípula de Jesus, então eu posso confiar ela para fazer a edificação da célula, fazer o quebra-gelo, trazer o lanche, então eu tenho que confiar nela. Ela pode me ajudar a alcançar outros para Cristo, mas se você e eu não fizermos isso como líderes de célula, nós vamos estar sujeitos ao fracasso. Ah, pastor, e quando a pessoa não quer, meu irmão, ali na frente vai ter resposta sobre aqueles que não querem, nós lemos aqui. Mas tem pessoas que estão aguardando a oportunidade, e às vezes ela está do nosso lado, e nós não entendemos. Uma coisa assim que eu gostei muito esse ano, foi muito legal, foi de manhã, né? Os irmãos assustavam quando eu mandava lá a lista para eles escolherem um dia para trazer a palavra, alguns até ficavam meio assim, meu pastor, está certo, eu mesmo, está certo, mas ninguém disse não, irmãos, olha que bênção, ninguém disse não. E eu fiquei muito feliz, porque aqui eu pude ver uma igreja de discípulos ministrando a palavra, que não é só o pastor, não é só o irmão A, B ou C que ministra a palavra de Deus, mas todos estão aptos para ministrar um na vida do outro.
Quem esteve aqui de manhã de janeiro? Não foi assim, irmãos? O Rodolfo usou uma frase que marcou, né? Hoje é meu dia, amanhã é o seu. Todo mundo chegava aqui e falava assim, hoje é meu dia, amanhã é o seu. Então, mas o que aconteceu, irmãos? Todos ministraram. Se você e eu estamos aptos para ministrar uns aos outros, nós estamos aptos para levar o Evangelho de Jesus. Porque quem nos capacita é o Senhor. E esses discípulos aqui, talvez, eu não sei se Lucas estava no meio, se Marcos não estava, porque não tem nome, a Bíblia não cita nome de ninguém. Mas uma coisa eu sei, irmãos, eles fizeram uma grande obra onde passaram. Deus fez uma grande obra através da vida deles. E eu digo a mesma coisa, irmãos, o próprio Deus, aqui essa semana na oração da manhã, alguém usou essa expressão do versículo onde o Senhor Jesus fala, coisas maiores do que essas vocês vão fazer no meu nome. Coisas maiores. Não que quando ele fala isso que eu vou ser maior do que ele, não é nesse sentido, é que no nome dele, algumas coisas que nem estão registradas, Deus fará através e por meio da sua vida, é isso que ele está dizendo, e o Pai vai ser glorificado, e Deus vai ser glorificado, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória. E aqui nesse texto, esses discípulos foram chamados para uma obra muito grande, e eles saíram de 2 em 2, para fazer a obra. E o texto fala assim, depois disso o Senhor escolheu 70, e os enviou de 2 em 2, para que fosse adiante dele, a cada cidade e lugar, onde ele haveria de passar. Agora vamos dar um pause aqui, irmãos, vamos parar aqui nesse versículo. Você parou para imaginar, quem que enviou eles? Pode falar, quem enviou eles? Jesus. Quem é Jesus? Deus, Filho de Deus, Salvador, Mediador. Jesus, Deus em carne. Jesus podia falar assim, fica tranquilo vocês, eu estou aqui na terra, eu já me fiz carne, então vocês não precisam ir, eu vou. Eu consigo ser mais rápido que o The Flash. Eu sou Deus. Eu posso, de verdade, diferente do super-herói que é só fantasia, eu posso desaparecer aqui, aparecer em cada cidade, quando eu aparecer no meio da multidão, vai chamar a atenção para mim e eu vou pregar para eles. Você já parou para pensar nisso? Jesus podia fazer isso, porque Ele é Deus, mas Ele não fez. Ele comissionou a igreja daquela época, a igreja estava sendo formada, fundamentada em Cristo. Ou seja, meu irmão, os anjos não vão descer do céu para pregar o Evangelho no nosso lugar, porque a igreja é formada por discípulos e discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus que vai brilhar Jesus na vida deles, a segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, o dia que não tem culto, lá no trabalho, lá na faculdade, aonde você estiver, né? Agora está tudo online, né? Até nas reuniões online, o discípulo vai fazer Jesus brilhar na vida dele. Como que lá no meu trabalho, pastor, lá eu não posso pregar. Irmão, se preciso for, você abre a Bíblia. Mas só de você ser bom testemunho na sua empresa, você já está pregando para os seus colegas de trabalho. Só de você ter o caráter de Cristo, atitudes de um cristão dentro do seu trabalho, as pessoas vão ver Jesus. É melhor que você pregar uma coisa e viver outra. O testemunho fala mais alto, irmãos. E esses homens, eles saíram, ou esses discípulos anônimos, fala se é homem, se é mulher, fala que eles saíram de cidade em cidade, e começaram a evangelizar. Jesus sendo Deus, estando com eles, falou assim, não, eu vou enviar vocês estão me seguindo, mas agora é a hora de eu enviar vocês, eu vou treinar vocês, eu vou ensinar vocês. E olha, irmãos, agora imagina você ser enviado sem ter a Bíblia escrita. Você parou para pensar nisso? Quando esses discípulos foram enviados, não existia Mateus, não existia Marcos, não existia João, Lucas, João, não existia Atos, Romanos, Coríntios, Filipenses, Colossenses, não existia, irmãos, essas cartas, essas ferramentas que nós temos hoje, a Bíblia Sagrada. Existia o Pentateuco e o livro dos profetas, e nem por isso o Senhor deixou de enviar eles. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estavam baseados e fundamentados em Cristo. Eles viram em Cristo o cumprimento das profecias de Isaías. Eles viram em Cristo a palavra que Moisés falou assim, olha, vai vir após mim alguém que é maior do que eu.
Eles viram a serpente do deserto diante dos olhos deles. Falaram assim, ele é o Filho de Deus. Somente o Filho de Deus pode fazer o que ele está fazendo. E às vezes você fala assim, pastor, como que eu vou pregar se eu não sei citar um capítulo e um versículo de cabeça? Quem consegue aqui citar um versículo aí de cabeça? Levanta a mão, por gentileza. 2, 3, 4, 5, 6. As mãos vão diminuir, né, irmãos? 7, 8, 9, 10, 20 versículo. Vamos pular agora para ficar mais fácil. A maioria de nós não consegue citar acima de 10, de 5 para cima já fica difícil, né? Já começa a pensar, né? Se você está aqui, ó, vamos lá, vamos tentar? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? João 3,16. Vamos lembrar outro mais conhecido aí, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, vamos comigo lá. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Salmo 23. O Senhor, olha, sai até coral, né, irmãos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não tem E, tá? Nada me faltará. Vamos procurar mais um reconhecido. Vamos lá, ó, tá vendo? Até o pastor, irmãos, não está preparado aqui na palavra. Até para me citar um versículo aqui, você acha que eu conheço a Bíblia, mas eu também tenho dificuldade de citar versículo. Mas isso não me impede de pregar o Evangelho. Eu já estou pensando, no quarto, já estou pensando qual que eu vou citar. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, céus e a terra, ó. Esse é versículo de criança. Eu consegui 4. Vamos pensar mais um aí, vamos lá. Vai lá, cita aí, ó. Esse aí eu tenho dificuldade de lembrar, irmãos. Ele é conhecido, esse salmo, né? Ele é conhecido, mas poucos sabem citar ele de cor, né? Salmo é muito conhecido. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos... Eu sempre troco esse finalzinho aí, irmãos. Sabe o que me faz confusão na cabeça para citar versículo? Porque eu já li várias versões da Bíblia, traduções diferentes. E eu dou uma misturada de vez em quando na minha cabeça. Já li a linguagem de hoje. Ela é totalmente diferente. Ela junta versículos. Irmão, para pregar o Evangelho, você não é obrigado a citar versículo de cabeça. Você tem que estar, que nem o salmista fala o quê? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. Salmo 119, é isso? Esses dois está tudo no Salmo 119, é o maior salmo da Bíblia. 119, 105. Pedrinho está afiado aí, ó. Mas não preocupa, meu irmão, capítulo e versículo foi colocado na Bíblia para você localizar. Quando você falar, para dar respaldo que você está falando. Quando eu falo de você ler a Bíblia, eu não estou falando para você decorar o versículo. Quando eu incentivo você como seu pastor a ler a Bíblia, é para você guardar no seu coração e praticar. Porque na hora, irmão, é assim, ó, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente está num momento difícil, a gente lembra. Está lá, vai vir um momento difícil, aí você lembra do Salmo 23. Senhor meu pastor, nada me faltará. Quando você vê assim que as portas estão fechadas, você fala assim, vou colocar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, todas essas coisas vai ser acrescentado na minha vida. Para isso que serve a palavra, para fundamentar a nossa fé. E esses discípulos, eles ouviram o sermão do monte, senão Jesus não ia enviar um povo que não conhecia os seus ensinamentos. A Bíblia não estava registrada. É porque a gente lê aqui, né, irmãos? E a gente faz uma caixinha, né, como se eles estivessem com a Bíblia. Você já imaginou pregar o Evangelho sem a Bíblia? Quem já tinha percebido isso nesse texto? É um texto conhecido, não é? De Lucas 10, da missão de 70. Mas a gente não para pensar que eles não tinham o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, que a gente tem hoje. Hoje a gente tem até no celular, você não precisa nem levar uma Bíblia. Um pastor tirou sarro, brincou comigo, não tirou sarro não, ele brincou comigo, porque ele viu a minha Bíblia nos vídeos que eu gravo, que é ser uma Bíblia de estudo. Ele falou assim, pastor, você está ficando até forte, tanto levantar essa Bíblia, né, pelo tamanho que ela é.
um amigo, foi meu professor de seminário, pastor Derli, brincando comigo. Por quê, irmãos? Porque quando a gente fala de pregar o evangelho, as pessoas já pensam que tem que decorar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, senão não pode pregar o evangelho. Não, irmão, você não precisa decorar, você precisa conhecer. Como que você vai dar o que você não tem? E eles estavam cheios de Jesus. E eles estavam cheios do poder de Jesus também. Eram discípulos anônimos. A Bíblia não cita um nome dos 70, irmãos, ou dos 72 discípulos. Pode ler o capítulo inteiro, não vai ter o nome de ninguém, a não ser o Senhor Jesus, que é chamado. E num comentário que eu estava lendo, ele falou assim, que não se fala a respeito dos 12 apóstolos aqui, mas de discípulos anônimos. Foi daí que eu tirei esse tema, que o Senhor falou comigo, que eu posso fazer a obra do Senhor, mesmo que o meu nome não seja conhecido, porque o nome que tem que ser conhecido é o nome que está acima de todo nome, irmão, no qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e embaixo da terra. É o nome dele que tem que ser conhecido. Não importa, irmão, não pense que o que você está fazendo quando você prega para um colega de trabalho, que é menos do que quem prega num púlpito. Ser discípulo é pregar para onde? Jesus pregou pela mulher samaritana no poço ali, mas é o mesmo Jesus que pregava para as multidões. E esses discípulos saíram de cidade em cidade anunciando Jesus. Ou seja, se eu não posso pregar em Campos de Julho, em Campo Novo, eu vou pregar para o meu vizinho, vou pregar para quem está próximo de mim. Eu não vou perder a oportunidade de falar de Cristo. Por que eu estou enfatizando isso, irmãos? Feche seus olhos. A qualquer hora, pode abrir os olhos, pisca rapidão. A Bíblia diz que num piscar de olhos, o Senhor vai levar a sua igreja. Quantas vezes, desde que iniciou esse curso, você já piscou os olhos? Qualquer hora as trombetas vão tocar. Não, Jesus falou assim, eu não sei o dia. Perguntaram para ele, que dia que vai ser isso, Senhor? Só o Pai sabe. Se alguém falar que Jesus, afirmar ou escrever, ó, Jesus vai voltar tal dia, tal horário, é mentiroso, não creia nesse evangelho. Pode ser o mais conhecido entre nós, pode ser o pastor Cristo, seu pastor. Se eu afirmar aqui um dia, eu sei o dia, a hora que Jesus vai voltar, você não crê em mim, porque o que eu estou pregando é uma mentira, porque a Bíblia fala que só o Pai sabe a hora que o Filho vai voltar, está registrado isso. E no decorrer dos anos apareceram muita gente falando, ó, tal dia, tal hora, escreveram livros, depois distorceram, nem vou citar nomes. E eu olho para a palavra de Deus, e o Senhor Jesus faz um clamor para os discípulos, ele fala assim, ó, versículo 2, e lhes disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam a quem? Ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ninguém entende melhor de plantio e de colheita do que essa igreja aqui, que eu conheci até hoje. É o nosso contexto, plantar e colher. Se nós não sabemos explicar, como os irmãos que têm experiência na área, ou são formados na área, mas nós temos noção do que é uma colheita, do que é um plantio e uma colheita. Eu cheguei há 2 anos aqui e já estou aprendendo um monte de coisa, irmãos. Nas horas vagas eu faço até bico de gerente de fazenda aí, se precisar, tá? De plantio. Só de ouvir os irmãos. Brincadeira, tá, irmãos? Mas isso não. É colher almas. E o Senhor Jesus fala assim, para quem que Jesus fala, irmãos? Eu não sei você, mas a primeira vez que eu li isso aqui foi em 2000, ano 2000, primeira vez que eu li o Novo Testamento, há quase 21 anos atrás. E quando eu li isso aqui, eu imaginei o quê? Alguém ajoelhado e orando, pedindo para Deus levantar pessoas, né? Mas Jesus, Ele fala para orar aqueles que estão sendo enviados, aqueles que já estão fazendo a obra. Ou seja, aqueles que já são discípulos e já estão com a mão no arado,
É para rogar ao Senhor, para Deus enviar mais trabalhadores. Ele falou assim, ó, vocês estão em 70, ou 72, talvez está na sua tradução. Agora vocês vão orar ao Senhor, que é o dono da seara, para levantar mais gente para trabalhar com vocês, para fazer mais discípulos. Talvez, meu irmão, talvez você nunca vai ser o Billy Graham, a Joyce Meyer. Talvez você nunca, o seu ministério não vai ser conhecido mundialmente como o deles, nem o meu, nem o seu. Mas talvez nós vamos evangelizar o próximo Billy Graham, a próxima Joyce Meyer. Fazer um discípulo e desse discípulo ganhar as nações. Levar o evangelho até os confins da terra. Por isso que nós temos que orar, por isso que nós temos que acreditar nessa palavra. E essa palavra não mente, irmãos. Por mais que os tempos sejam difíceis, está difícil pregar o evangelho hoje? Está difícil reunir a célula hoje? Você pode reunir sua célula presencial essa semana? Não pode. A gente pode vir terça-feira aqui, juntos à noite, fazer um culto a Deus no templo? Não. Mas, meu irmão, a Bíblia diz que o campo já está pronto para a colheita. Agora nós temos que pedir ao Senhor as estratégias certas para alcançar as pessoas. Ao invés de usar as redes sociais para ficar alfinetando os outros, quem não pensa igual a você, vamos usar as redes sociais para levar o evangelho de Cristo. Vamos usar o Instagram, vamos usar o Facebook, como que é o nome dos outros aí? Eu não sei, eu falo Instagram, não sei nem se é Instagram que fala. Twitter, né? Só vê falar assim, fulano alfinetou o outro no Twitter, né? Eu tenho até medo do Twitter, porque eu só vejo assim, fulano respondeu no Twitter de fulano. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes os discípulos, eles estão tão preocupados em passar a sua visão teológica das coisas, que esquece de levar uma mensagem simples do amor de Deus, porque é o que transforma a vida das pessoas, é o que salva o pecador. Não é apresentar os pecados dela, mas apresentar aquele que pode perdoar pecados, que é Cristo. Ele é mais importante do que você falar assim, olha, você vai para o inferno porque você faz isso, isso e isso. Apresente Cristo a ela, e ela vai conhecer o verdadeiro amor de Deus, e ela vai olhar e vai enxergar ela em si mesma, vai ver que ela é um pecador, e vai falar assim, eu preciso desse Cristo para perdoar os meus pecados, eu preciso desse Cristo para a remissão dos meus pecados, eu preciso desse Senhor, desse Jesus, que esse irmão, que essa irmã está falando para mim, que esse meu colega de trabalho está falando para mim, que esse meu vizinho está falando para mim. Nós temos uma missão, irmãos, e dessa missão não é só ir, é orar a Deus pedindo outras pessoas. Pastor Christian, o senhor não sabe a luta lá na minha célula já cresceu, já diminuiu, não multiplicou ainda, porque faltou líderes. Irmãos, o maior desafio de uma célula, para ela se multiplicar, é falta de discípulos que se tornam líderes. Não é crescimento de quantidade de pessoas não, irmãos. Você pode ter uma célula com 40, 50 pessoas, mas se você não formar o caráter de Cristo em alguém, se você não fazer de um discípulo ali, não há multiplicação de célula. Hoje não é avivando, mas vale. Então você vai ter ali, você vai ter gente, muita gente ou pouca gente na célula, mas você pode ter uma célula aí com 6 pessoas, mas se você formar o caráter de Jesus na vida delas, discípulos, eles vão querer ser enviados. Eles vão querer ser enviados, eles são os trabalhadores da seara. E se não tem na sua célula, comece a orar ao Senhor, comece a clamar ao Senhor, apresenta, Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, faz dela, Senhor, um trabalhador nessa obra, porque às vezes o líder se sente pesado, né, irmão, você está carregando tudo sozinho nas costas, e não, você não foi chamado para isso, você foi chamado para fazer discípulos. E quando eles ainda não apareceram, você começa a orar ao Senhor, que é o mesmo que falou o seu coração, vai falar o coração do outro irmão lá na célula. É o mesmo que te chamou, é o mesmo que vai chamar outros. Não é por força nem violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é assim que está na palavra de Deus? É pelo Espírito, irmão, é o Espírito Santo que chama, é o Espírito Santo que chamou lá em Atos 13, falou assim, separa Paulo, Barnabé para a obra missionária. Paulo e Barnabé não, Paulo e Silas, né? É os 3, né? Paulo, Silas e Barnabé. Depois o Marcos, ele se separou dali para frente. Então, separa eles para a obra missionária. Separa eles. É o Espírito Santo que vai separar pessoas na célula, para fazer a obra do Senhor. Os cursos são para capacitação, para ajudar, para auxiliar, quando tiver uma situação, o líder recebeu um treinamento.
É para isso, não é o TLC que faz líder, irmãos. Não é o modelo discipulado 1 a 1 que faz líderes. O que faz líderes é o Espírito Santo que levanta pessoas. E esses cursos são para capacitar. É a mesma coisa da pessoa falar assim, para ser pastor tem que ter teologia. Eu louvo a Deus pelo curso teológico. Eu gosto tanto que eu estou fazendo de novo. Mas eu sei que teologia não faz pastor. Ser pastor ou pastor é um chamado e uma vocação de Deus. Pode fazer o melhor seminário da face da terra, irmão, renomado, mas se não tiver um chamado e uma vocação da parte de Deus, desiste no meio do caminho. Como muitos já desistiram que eu conheço. E o que eu não conheço? Quantos ficaram para trás? E eu oro ao Senhor todos os dias para não deixar eu desistir. Senhor, me capacita, me fortalece, para não desistir, para chegar até o final e cumprir o meu chamado. A Bíblia diz que eles continuam, Jesus fala assim, vão, eis que envio vocês como cordeiros para o meio de lobos. Olha só, irmãos, olha que interessante essa frase aqui, dessa pessoa, desse discípulo de Jesus, eu li no comentário assim, todo homem que leva Jesus Cristo a sério, torna-se alvo do diabo. Eu falei assim, eu vou anotar. Todo homem ou toda mulher que leva a sério Jesus Cristo se torna alvo do diabo. Ô pastor, como assim? Olha para a Bíblia, irmão. Todo mundo que levava a sério o Evangelho, ou que leva a sério Jesus Cristo, o compromisso com Jesus de ser discípulo, fazer discípulo, esse aí é alvo do diabo. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo não vai aplaudir a igreja quando alguém entre nós, quando um de nós decidimos evangelizar, decidimos acordar de madrugada para orar, vai ser difícil. O diabo vai fazer de tudo para te impedir, para você não cumprir uma campanha de oração, não é assim? Quem já teve no meio de uma campanha de oração de 20 dias, 21 dias, e o negócio arrochou para o seu lado? Quem já passou por isso? Aí parece assim, fala assim, meu Deus do céu, será que realmente é de Deus eu fazer essa campanha? Esse jejum? Quem aqui no início da sua fé passou por lutas e teve muitas coisas para atrapalhar você de permanecer em Cristo? Eu fui o primeiro, irmão. Eu era o meu primeiro impedimento. Eu lembro que na classe do batismo, vou contar esse segredo, não fala para ninguém, tá bom? Eu lembro que o pastor William falou assim, olha, todo domingo, tal horário, vai ter estudo da classe de batismo. Quem vai poder vir aqui? Ele nos reuniu com todos os novos convertidos no final do culto. O único que levantou a mão, irmão, você acredita que fui eu? E eu acho que daquela turma, acho que o único que permaneceu sou eu. Eu vou ali vir assim para ele, eu falei assim, pastor, eu não sei se eu vou conseguir estar aqui com vocês. Eu era recém-entregado a vida para Jesus. Porque os meus pais e eu, nós temos o hábito todo domingo de pescar no Rio Cuiabá. Eu falei bem assim para ele, irmão, eu lembro até hoje da minha palavra. Acho que por isso que Deus não deixou eu pegar mais peixe, né, irmãos? Para mim não faltar. Virei um péssimo pescador, né? Só vou lá, fico tomando mormaço. Acho que cadê aquele dia? Agora eu descobri de onde que foi. Foi daquele dia. Irmãos, eu lembro que eram quase 20 pessoas, eu fui um dos poucos daquele grupo que permaneceu com Jesus. E eu fui o que falei isso, que todo domingo eu ia pescar. Que talvez eu não ia poder estar, ia faltar alguns domingos. Por que eu estou falando isso para você, irmãos? Levar o Evangelho vai custar. Sabe por quê? Eu demorei muito tempo para entender uma passagem bíblica que diz assim, o reino dos céus é arrancado à força, é tomado à força, algumas traduções vai falar, que o reino de Deus é tomado à força. Quem já leu esse versículo? O difícil é entender ele, né? Se a salvação é de graça, por que o reino é tomado à força? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para esse texto. Se a salvação é de graça, Jesus morreu pelos meus pecados, como que Jesus fala que o reino do céu é tomado à força? Sabe por quê, meu irmão? Para evangelizar alguém, irmãos, alguém vai ter que pagar um preço de oração. Alguém vai jejuar para aquela pessoa. Alguém vai ouvir muito não, para aquela pessoa chegar até Jesus. Alguém vai ouvir muitas desculpas. Eu vou pescar domingo. Olha, eu não fui hoje na sua célula porque esqueci, irmão.
Você vai ouvir muitas coisas assim. Mas se você, meu irmão, e eu, como discípulos anônimos de Cristo, não perseverar, não orar, não desistir daquelas pessoas, elas nunca farão parte desse reino. É isso que o reino de Deus é tomado à força. É não desistir das pessoas. É acreditar quando um casamento aos olhos humanos está falido, que através da oração, através dos cursos de família, através da perseverança, lutando pelo casamento, Deus fará uma obra naquela vida. Não tem ninguém perdido para Deus. Irmão, só não tem salvação depois que a pessoa parte. Mas quando tiver vida, há esperança. Jó ainda fala assim, olha, até um tronco se cortar, envelhecer a raiz, ao cheiro das águas brotará. Meu irmão, se você e eu conhecemos alguém que o casamento está falido, está com uma doença incurável, meu irmão, não para de orar por ela, não para de acreditar na obra que Deus tem na vida dela. Se Deus colocou no seu coração para você alcançar essa pessoa no ano de 2021 para Cristo, não desista pelos não que você vai ouvir, não desista pelas desculpas que você vai ouvir. Irmão, até discípulo dá desculpa de não ler a Bíblia porque dá sono. Até gente das igrejas, não vou falar de igreja local porque isso aqui não acontece aqui, que todo mundo aqui lê a Bíblia. Até gente dá desculpa da pandemia para faltar no culto, mas vai no supermercado, lá Deus está lá, só no supermercado cuidando. Lá no banco, Deus, ele colocou o trono dele, ele falou assim, ó, aqui o vírus não entra, fica para trás vírus. Mas dentro do templo, irmão, não vai lá não, ó, o Espírito Santo dá uma revelação especial, né? Não vai lá no templo não, porque lá tem vírus. A igreja é um lugar seguro, irmãos, desde que a igreja se cuide, desde que a gente respeite o distanciamento, usar álcool gel, pisa na aguinha lá da solução, não fica pegando, abraçando ninguém. A igreja é um lugar seguro, e ao mesmo é um lugar de risco como todo lugar lá fora. Mas irmãos, agora se existe discípulos que dão desculpa para não congregar, agora imagina uma pessoa que ainda não é discípulo. Você acha que vai ser fácil? É fácil ganhar alguém para Jesus, irmãos? Não, ó, o irmão já respondeu, não. O que você acha mais fácil, ganhar ou cuidar? Mais difícil, ganhar ou cuidar? Eu acho que cuidar é mais difícil que ganhar. Irmãos, o que eu já te falei de Jesus em ônibus, em carona, as pessoas começaram a chorar, até entregar a vida para Jesus, mas eu falei assim, quem vai cuidar dela? E eu falei assim, lá em tal lugar, na sua cidade, tem um pastor amigo meu. E quantas vezes alguém sai da cidade e a gente é novo convertido, aceita, entrega a vida para Jesus recente, aí eu entro em contato com o pastor e falo, pastor, recebe esse irmão aí, essa irmã, para mim, é novo na fé. E muitas vezes o pastor faz de tudo para tentar ajudar, para essa pessoa não afastar, e mesmo assim essa pessoa não consegue permanecer. A pessoa não se identifica com a igreja, não se identifica com os irmãos, não consegue se entrar no grupo. Às vezes o grupo é muito fechado também, né, irmãos? Eu já ouvi falar de um grupo chamado Panelinha de Jesus. Você tira por aí, né, irmãos? Panelinha da misericórdia, né? Panelinha da misericórdia, da graça. E Jesus fala assim, vocês vão ser que nem cordeiro no meio de lobo. Imagina um cordeiro no meio dos lobos, irmãos. Já parou para pensar nisso? Tem que olhar aqui para a hora. E eu estava meditando, irmãos. E eu fiquei vendo o Senhor Jesus falando assim no versículo 5. Ao entrarem numa casa, diga primeiro o quê? Paz seja nesta casa. Leva a minha paz, a paz que o mundo não tem. Discípulos anônimos levam a paz de Cristo. Aonde passa, Shalom vai com ela. Paz perfeita. A paz que excede todo entendimento é a paz que Deus tem, que nos dá. Eu não sei você, irmãos, por mais que tenha decreto, surge tanta coisa, eu estou tão em paz com Deus. Eu estou em paz, irmãos. Em paz. Igual eu falei, eu posso discordar das entrelinhas dos decretos, mas eu estou em paz. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei quem cuida de mim, quem cuida da minha casa, quem cuida da minha vida financeira, quem cuida da igreja.
Eu sei, irmão, que como homem falho, pastor, pecador, aquilo que eu não posso fazer por você, mas se eu orar por você, Deus pode fazer muito mais do que eu como pastor faço, por mais que eu me esforce, porque eu tenho a paz que excede todo entendimento, que eu creio que todas as vezes que você vai trabalhar, Deus está cuidando de você, toda vez que você entra na sua casa, Deus está cuidando de você, aonde você estiver, Deus está cuidando da igreja dele. Eu tenho essa paz, essa segurança, irmãos. Eu não tenho, até medo, tem gente tem até de pregador que prega melhor. Eu não tenho esse problema. Eu gosto de ouvir quem prega melhor que eu. Eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender. Eu vou lá, eu coloco no Subirá, eu coloco no Hernandes, eu coloco no Augusto, tem uma lista de pregadores que eu passo semana ouvindo eles, porque eu amo ouvir a palavra e aprender a palavra, porque eu sei que sozinho eu não posso crescer na fé, e que aquilo enche o meu coração para transmitir o amor de Deus. Ninguém faz nada sozinho, e acima de tudo, eu tenho uma paz do céu, irmão, a paz de Cristo. Jesus está falando assim, olha, eu vou mandar vocês no meio dos cordeiros, mas eu quero dizer uma coisa assim, levem a paz. Eu nunca criei ovelhas, tá, irmãos? Eu fui conhecer mais ovelhas agora nessa viagem no Ceará. Tinha ovelha para todo lado onde você ia. Ovelha, bode e jumentinho, igualzinho aquele do filme do Shrek, que lá tinha de muito assim na beira da estrada. E eu fiquei sabendo que os cachorros atacam as ovelhas. Eles cercavam lá. Quem já criou ovelha aí? Alguém aqui na igreja? Não é assim? Os cachorros não atacam e matam só por matar? Isso que falaram lá. Eu fiquei assim abismado com aquilo, porque na minha visão o cachorro é uma coisa dócil, né? Agora o cachorro entrar dentro de uma cerca lá para matar a ovelhinha, agora imagina um lobo. Mas eu não vi nenhuma ovelhinha falando lá para os criadores, falando assim, eu vou morrer, tem cachorro, tem lobo. A ovelhinha é dócil, irmãos. As ovelhas são dóceis. Tanto que Jesus chama a gente de ovelha. Bode para um lado, ovelha, cordeiro para o outro. As ovelhas vão ouvir de Jesus naquele grande dia o quê? Vem gozar, vem se alegrar no seio do seu Senhor. Está aqui o seu galardão. Os bodes, eles vão ouvir assim, aqui você não entra. Ah, mas eu fiz isso em teu nome, não. Eles não entram aqui não. Não te conheço. Apartai-vos de mim. Vai lá para o fogo eterno. Olha só como que Deus, não é para não criar bode, tá, irmão? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode comer o bode, pode criar bode. É uma ilustração porque o bode é um bicho mais violento, né? Ele sai, ele estraga as coisas. No desenho ele come até lata de coisa, né? No desenho, não é assim? Até ver um bode lá, tem uma latinha, ele mastigando uma lata. Não sei na vida real, mas no desenho é assim. Quando eu era criança eu assistia, tinha os bodes com uma lata na boca, mastigando uma lata. Então, uns falam que o bode ele sobe assim, nos lugares, não é assim, irmãos? Diz que ele é terrível. E Jesus faz a comparação entre ovelhas e bodes. E aqui ele fala assim, vocês levam a paz no meio dos lobos, em outras palavras. Irmão, nós vamos levar a paz que esse mundo não tem. O mundo está desesperado, irmãos. Que tem de gente em depressão, que tem de gente com medo, também de gente que tem irmãos que só tem medo de vir no culto, no templo, tem gente com medo de ir no supermercado, desesperado, sabe por quê? Porque não tem a paz de Deus, não consegue sair de casa na pandemia, porque um familiar ficou entubado. Quantas pessoas que nós oramos nos últimos meses e estão no Senhor. Se a gente olhar por isso aí, nós vamos ficar com medo, irmãos, de viver. Mas Jesus falou assim, olha, vocês vão levar a paz, que esse mundo não tem. E quando você chegar numa casa, deseja paz. Se aquela casa não retornar a paz para vocês, se eles não aceitar essa paz, que esse mundo não tem, que essa cidade não tem, ela volta para vocês. Meu irmão, quando você abençoa alguém, se a pessoa não recebe, ela volta para você. Se você pede perdão para alguém, vou dar um exemplo mais claro, e a pessoa fala assim, eu não te perdoo, quem está perdendo é ela. Quem está perdendo é ela, não é você. Porque você pediu perdão, se você foi sincero. Você vai ficar em paz e ela não vai ficar em paz. A paz volta é para você. Fala assim, olha, eu fui
agi errado com a irmã Lu, então eu vou pedir perdão para ela. Irmã, me perdoe e tal. Aí a irmã fala assim, não, a irmã não faz isso, tá? Mas a pessoa fala assim, não vou te perdoar não. Irmãos, eu tenho que ficar em paz. A paz volta para mim. Mas muitas vezes a gente fica tão preocupado que a pessoa também fala, eu te perdoo, né? E nem sempre você vai ouvir isso. Eu estava observando aqui, e o Senhor fala assim, ó, versículo 7. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Eu não vou nem entrar em méritos lá da carta de Timóteo, da carta de Paulo, que fala a respeito do obreiro, ele ter sustento através de dízimo e oferta. Eu nem vou entrar nesses méritos. Eu vou falar aqui sobre o mérito de discípulo anônimo, ou seja, quando Deus me envia, quando Deus te envia para fazer uma obra, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar. Deus enviou Paulo, Silas, não foi ele que separou lá o Espírito Santo? Isso não impediu deles apanhar. Mas Deus não era com eles? Deus enviou Paulo, falou assim, você vai para Roma. O navio naufraga. Paulo e os outros, alguns seguram nas madeiras, o texto fala, e eles vão parar na ilha. Naquela ilha, todo mundo está em volta da fogueira, aquecendo. Paulo pega uns gravetos, vem uma víbora e pá, morde ele. Deus não impediu a víbora morder ele, mas Deus impediu o veneno de matar Paulo. O mesmo Deus que nos envia, é o nosso Deus que cuida de nós, que nos sustenta, mesmo que o veneno da víbora entre em nós, não vai fazer mal algum. Tem muitos discípulos anônimos, se a gente for estudar a história da igreja, que morreram por Cristo. Morreram por Cristo. Por que essas pessoas morriam por Cristo e hoje as pessoas não suportam o Covid, não suportam deixar de congregar? Agora, se nós vamos entrar no contexto da igreja do Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento não tem templo. Ai, pastor. A igreja do Novo Testamento não tem templo. Eles cultuavam no pátio do templo, em Jerusalém, e nas casas. O apóstolo Paulo era fazedor de tendas. Agora mostra na Bíblia qual foi o templo que o apóstolo Paulo ergueu e construiu em alguma cidade que ele abriu a igreja. Não tem. Essa igreja conseguia ser igreja sem quatro paredes. Essa igreja dava vida por Jesus sem ter um pastor famoso. Essa igreja morria por Cristo sem depender de uma estrutura física para congregar. Essa igreja não parava quando alguém era preso, alguém morria pelo Evangelho. Por isso que ele falou, eu vou enviar vocês para o meio dos lobos. Ei, meu irmão, enquanto Jesus não voltar, vai ter pandemia, vai ter Covid, vai ter outras coisas que podem surgir. Não é profecia do caos não, tá? Pode surgir coisas piores do que o Covid no futuro. Pode surgir o que for. Quem assistiu o culto terça-feira? Foi a oração de Abacuque, né? As revelações que Abacuque recebe de Deus não são de coisas boas, mas a palavra dele, final naquele capítulo é: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, eu me alegrarei no Senhor. Discípulos são esses, mesmo que sejam anônimos, mesmo que nunca peguem num microfone para anunciar. Pregar o Evangelho não pode depender só do microfone, irmãos. O Senhor continuou ministrando ao meu coração, e no versículo de número 9, ele continua. Olha que interessante o versículo 9. Já estou encerrando já, irmãos. Fica tranquilo, você vai conseguir dormir cedo hoje. Vai dar tempo hoje você dormir. Olha, eu vou dizer ainda, para quem está aqui presente, você vai conseguir até almoçar ainda hoje, quando você terminar o culto. Olha o que diz aqui, irmãos. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproxima de vocês.
ficar em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder, ao descer sobre vós, poder para ser testemunha. Está lá em Atos 1:8. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vou parafrasear: Sapezal, região, estado de Mato Grosso, nação e nações. Foi isso que Jesus disse. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Você, fala assim, eu e a minha casa. Sabe qual que é a sua casa? A sua família, seu primeiro ministério. Deus, Ele não quer que você só ganhe outras pessoas, mas Ele quer que você trabalhe em prol da sua casa. Se a tua casa não aceita você pregar, só continue orando, perseverando. Você está falando com alguém que orou 10 anos pelos pais, e há 20 anos ora pelo irmão. Então se tem alguém que está nesse caminho aí, nessa batalha aí, sou eu. Você está ouvindo ele? 10 anos orando pelos meus pais e há 20 anos orando pela salvação do meu irmão. Um dia ainda eu quero testemunhar do dia que ele fizer um compromisso com Jesus. Porque ele acredita em Jesus, ele fala. Mas ainda falta um compromisso, falta um passo a mais. Porque quando Jesus for Senhor do coração dele, tiver um compromisso, a vida dele vai ser transformada de dentro para fora. Às vezes você orou só esse ano passado, pelo um familiar, está quase desistindo. Eu orei 10 anos pelos meus pais, e há 20 anos eu oro pelo meu irmão. Enquanto eu não ver ele salvo, eu não paro de orar por ele. Porque quando ele for salvo, quando ele tomar um compromisso com Jesus, a minha oração será outra: Senhor, levanta ele para testemunhar do teu nome. Levanta ele para ser testemunha. Levanta. E aqui o Senhor Jesus fala assim: olha, cura os enfermos, expulsa os demônios, faz a minha obra. Não, irmão, não importa, meu irmão, se você vai ficar conhecido, se você vai ser o próximo Valdemiro, o R.R. Soares, que tem uns ministérios assim mais em evidência de cura. Como que é o nome daquele outro também, da plenitude lá? Agenor Duque. Talvez você nunca vai ser o Agenor Duque, nem o Valdemiro, talvez você não vai ser nenhum desses nomes conhecidos, você vai continuar anônimo, mas isso não significa que você não pode impor as mãos sobre o enfermo, declarar a cura de Deus, declarar a enfermidade em nome do Senhor Jesus, sai dessa vida. E eu recebi um áudio, até compartilhei no grupo dos líderes, lá em Juazeiro do Norte, irmãos, eu ofereci oração a um adolescente, sabe o que ele falou para mim assim? Da próxima vez que o senhor vir aqui, você ora por mim. A mãe dele estava pedindo oração por ele, ele falou isso para mim. Fazia muito tempo que eu não via isso, irmãos, porque eu estou acostumado num contexto onde você fala assim, vamos orar, a pessoa nem pede, muitas vezes fala assim, pastor, senhor é pastor, você ora por mim? Nós vivemos esse contexto aqui no Mato Grosso. Você vai no hospital, quantas vezes eu fui no hospital, lá em Várzea Grande, no pronto-socorro, eu estava orando por algum irmão da igreja, outra pessoa me chamava e falou assim, tem como você orar pelo meu familiar? Ou a própria pessoa fala assim, você ora por mim? Quantas vezes isso aconteceu comigo? E lá no Ceará, irmãos, um adolescente falou assim, não. Eu falei, não, eu não vou forçar a barra não, eu queria orar por você. O senhor pode ir? Eu falei, eu nem sei quando a próxima vez que eu venho aqui, mas tudo bem. E ele saiu, irmãos. Vivendo num estado de escassez. A mãe não tinha nem o gás, que qualquer hora ia acabar o gás da casa. Mas aí, essa semana eu recebi uma mensagem do missionário Rogério, que alegrou tanto o meu coração, os irmãos ouviram, né? Eles oraram para uma pessoa lá no culto, porque eles estão fazendo 5 horas da tarde, porque antes das 5 horas, porque 5 horas da tarde em Juazeiro do Norte está fechando, tudo toca e recolher. E eles fizeram um culto à tarde. E oraram para uma pessoa, e a pessoa recebeu um milagre, foi curada de câncer. Eu mandei no grupo. Eu não mandei no grupo da igreja, mas eu mandei no grupo dos líderes. Se os líderes passou lá na célula, eu não sei. Mas eu mandei lá, está lá o áudio. E a pessoa agradecendo, chorando, porque era um familiar dela que foi curado. Sabe por que isso aconteceu lá em Juazeiro do Norte, irmãos? Porque tem pessoas que só vão crer em Jesus através dos milagres de Jesus. Que os milagres vão acontecer, sabe por quê, irmãos? Porque eles estão acostumados de uma figura humana, feita por mãos humanas. Vocês estão me entendendo? Que é um mediador entre eles e Deus. Aí vem um missionário lá de Cuiabá, não é famoso, anônimo, vocês conhecem porque ele é meu amigo. E ora para uma pessoa que nem está presente no culto. E a pessoa recebe um milagre de um câncer. Vai lá, o médico fala assim, não tem mais nada. Não tem mais nada, você não tem mais câncer. Um discípulo anônimo.
lá em Juazeiro, e muitos vão crer através dos milagres. É isso que Jesus está dizendo aqui, vocês vão curar, e digam assim, o reino dos céus, o reino de Deus está chegando. Irmão, você só vai saber se a pessoa vai receber o milagre ou não, depois que você orar. Antes disso, não tem como você saber. Não tenha medo de orar pelas pessoas. Olha, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Quando eu não sei o que falar, eu falo assim, vamos orar. Confessei, agora você já sabe quando eu falar isso. Eu falo, Senhor, não tem o que eu fazer aqui, a não ser buscar o Senhor. E de cada 10 pessoas que eu falo, vamos orar, 11 eu falo, vamos orar. Porque eu não tenho o que fazer pelas pessoas, a não ser Deus. E eu escuto das pessoas depois, pastor, Deus fez isso na minha vida. Pastor Cristian, manda mensagem, pastor, Deus mudou a minha história. Pastor, Deus restaurou meu casamento. Pastor, meu familiar recebeu um milagre. Uma oração, meu irmão, uma oração, porque a pessoa está pedindo porque ela está com fé, que através daquela oração Deus pode fazer algo. E muitas vezes eu falo assim, eu vou chamar o pastor para orar. Já passamos esse tempo, né, irmãos? Graças a Deus, né? Vou chamar o pastor para, não, eu vou orar. Eu sou um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Para encerrar, meu amado, ele fala sobre as cidades que haveria menos juízo para aquelas cidades que não os receberam, menos juízo sobre Sodoma e Gomorra e Tiro e Sidom, porque havia profecia lá de Gênesis 19 sobre Sodoma e Gomorra, da destruição, nós conhecemos essa história. Tiro e Sidom, lá em Ezequiel e Isaías, fala também das profecias sobre essas cidades, e ele fala assim, olha, vai no versículo 11, versículo 10, porém quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam delas pelas ruas, dizendo, até o pó desta cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Porque haviam profecias contra essa cidade. Sodoma já tinha sido caído fogo do céu, destruído. Mas ia ter o juízo dessas cidades ainda, dos moradores dessas cidades, ele estava dizendo. Ele falou assim, quando alguém rejeita o Evangelho, rejeita o reino de Deus, ela é pior do que Sodoma e Gomorra, do que Tiro e Sidom, no dia do juízo de Deus, que ainda vai acontecer. Esse juízo, irmãos, a Bíblia fala assim, que vai ser aberto os livros, todos os grandes e pequenos vão passar por eles. Grandes e pequenos ali, pessoas importantes, e os anônimos vão passar por ele. Toda vez que morre alguém famoso, o que o pessoal fala, irmãos? A pessoa pode ter vivido a vida mais torta da face da terra. É uma estrelinha no céu. Deixa pensar aqui, talvez até consola o coração. Mas não é estrelinha. Vai ter o juízo para a estrelinha. Lá do céu que o pessoal fala. Vai ter juízo. Grandes e pequenos, conhecidos e anônimos vão passar pelo juízo de Deus. A palavra de Deus... assim como o Senhor falou comigo, irmãos, nesse final, uma passagem tão conhecida, mas como Deus ministrou meu coração, e eu espero que esteja ministrando seu coração. Abre o versículo 17, por gentileza, do capítulo 10. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submeteram a nós. Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submeteram a nós. Verso 18, Jesus lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridades. Discípulos anônimos têm autoridade, meu irmão. Você não precisa do título de apóstolo, paipóstolo, profeta, títulos que os homens valorizam para fazer a obra de Deus, para ser um discípulo verdadeiro de Jesus, não. Você não precisa do título de ser pastor para se aperfeiçoar na palavra de Deus, para levar a palavra de Deus, ou pastora, não, meu irmão. Você precisa ser discípulo, você precisa ser discípula.
Olha o que o Senhor Jesus fala: eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Cobras e escorpiões aqui está referindo a demônios. É os mesmos que Jesus fala lá em Marcos capítulo 16, que vão pisar cobras e escorpiões, referindo aos espíritos malignos. Não uma cobra, um escorpião, não. É uma metáfora dizendo dos seres espirituais, dos anjos caídos, dos demônios, dos principados, das potestades. Eu dei autoridade para vocês, discípulos anônimos, para pisar na cabeça dos demônios, para levar a minha palavra aonde vocês forem, para ser testemunha aonde vocês forem. Olha como o Senhor falou comigo, irmãos. Eu espero que Deus esteja falando com você. Você pode não ser conhecido dentro dos homens, você pode não ser conhecido entre o mundo gospel, não é assim que falam? Mas você e eu somos conhecidos por Deus. Temos a autoridade de discípulos, a autoridade do poder do Espírito Santo está sobre cada um de nós, e nós recebemos na medida da nossa fé. Não fica comparando sua fé com a de ninguém, não. Você recebe na medida da sua fé. É na medida da sua fé. Teve um homem que chegou a Jesus e falou assim: me ajuda a ter fé para curar o filho dele. Tem hora que a oração tem que ser essa: Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa levar o teu nome, Senhor, para que eu possa experimentar os milagres do Senhor. Olha o que ele diz mais: e sobre todo, não fala sobre alguma coisa não, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Ei, meu irmão, Jesus está dizendo assim: olha, eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos, mas fiquem tranquilos, eu revesti vocês de autoridade, eu revesti vocês de poder. Os discípulos anônimos, é o mesmo poder que estava sobre os apóstolos, é o mesmo poder que está sobre a PIB de Sapezal, que naquele tempo nem existia ainda. É o mesmo poder que está sobre você lá na sua cela, é o mesmo poder que está sobre todos os pregadores conhecidos, famosos no mundo inteiro. É o mesmo poder que estava sobre Billy Graham, seja Carlos Finney, seja qual homem passou na história, qualquer mulher de Deus. É o mesmo poder que está sobre a PIB de Sapezal até Jesus voltar à igreja. É o mesmo poder. Não importa se eu e você não somos conhecidos, mas nós somos discípulos. Nós somos discípulos, temos autoridade, temos o poder de Deus em nós, e agindo Deus, quem impedirá? Olha como o Senhor ministrou no meu coração, irmãos. E ele fala no versículo 20, parece uma notícia triste quando ele lê o versículo 5. Ele fala assim: ó, vocês são revestidos de poder. Eu vi o diabo caindo do céu, eu vi como um relâmpago, eu vi tudo o que aconteceu. Aí ele fala assim: no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a você, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Irmão, a primeira vez que eu li isso aqui, eu falei: poxa, Jesus jogou um balde de água fria nos irmãos. Não dá essa impressão, irmãos? Eles chegaram todo alegre, o texto fala no versículo 17, chegaram alegre testemunhando para Jesus que foram bem sucedidos na missão. Jesus, os demônios se submeteram a nós, os enfermos foram curados, igual o Senhor falou para a gente fazer, a gente fez. O Senhor foi conosco, Ele falou assim: olha, eu revesti vocês de poder, vocês têm autoridade para fazer tudo isso, ninguém vai tocar em vocês. Aí de repente Jesus falou assim: olha, fica alegre, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida do céu, ou seja, no livro da salvação. Ninguém vai roubar a salvação de vocês, ninguém vai pegar e mandar vocês para o inferno, porque lá em Apocalipse capítulo 20 diz que aquele que não for encontrado o nome no livro da vida não vai entrar no céu. É isso que Jesus está dizendo: olha, seu nome está escrito no livro do céu. Ou seja, meu irmão, eu posso ser um discípulo anônimo nessa terra, mas o meu nome está no céu. O seu nome está no céu, meu irmão. Lá no céu eu tenho nome, lá no céu você tem nome. Lá Jesus vai chamar pelo nome, assim como chamou Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou para sua casa. Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Kisha, você pode não ser conhecido entre os homens, mas aqui no céu o teu nome está escrito, o teu nome está aqui. Meu irmão, o teu nome está no céu, o teu nome está no céu, igreja. Alegre porque o teu nome está no céu, meu irmão. Alegre, fala: Senhor, obrigado, Deus, obrigado, Senhor.
Eu nunca orei pelo enfermo e alguém foi curado. Talvez você está dizendo: Senhor, eu nunca toquei no ministério de adoração de nenhuma igreja, mas eu sei que o meu nome está no livro do céu. Eu nunca expulsei um demônio, mas o meu nome está no livro do céu. Anônimo, meu irmão, só aqui na terra. Talvez nós seremos discípulos anônimos só aqui na terra. Talvez na nossa cidade nós seremos só mais uma igreja, mas no céu, meu irmão, no céu é festa. A Bíblia fala que os anjos se alegram por causa que nós nos entregamos a Cristo. Irmão, mas eu fui tão edificado por Deus essa manhã que eu estava preparando essa palavra. Falou: não importa, meu filho, fala para a minha igreja, fala para a minha igreja, não se preocupar com os decretos, não se preocupar com o que está acontecendo, mas fala para ela permanecer firme, fiel a mim, perseverando na minha palavra. Eu quero encerrar lendo o texto do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. No final da vida dele, ele estava encerrando seu ministério, já velhinho de idade. Olha o que ele diz no versículo de número 7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Presta atenção, vou ler de novo para você. Qual que é o nosso alvo como discípulos de Jesus? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Em outras palavras, ele estava dizendo para o seu jovem filho Timóteo na fé: Timóteo, eu estou velho agora, mas eu combati o bom combate. Eu nunca fugi de uma luta, eu nunca deixei de pregar o evangelho por causa de dificuldade. Eu cumpri a minha carreira, eu estou me aposentando, Timóteo. Alguns falam que depois que ele escreve isso, ele morre, ele é decapitado. Ele fala: olha, mas eu cumpri a minha carreira e eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé, Timóteo. Aí ele continua dizendo: desde agora me está guardado a coroa da justiça. Irmão, eu e você, nós não caminhamos procurando uma glória humana. Não é aquela coroa corruptível que o atleta recebia nas Olimpíadas, mas uma coroa celestial. Nós aguardamos as coisas do alto, porque aquilo que é do alto é eterno, nunca vai acabar, assim como o nosso Deus é eterno. Ele continua dizendo: a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você pode glorificar o Senhor Jesus? É melhor cultuar a Deus de máscara do que não poder nem se reunir com a igreja. É melhor, meu irmão, é melhor a gente poder dar o nosso melhor a Deus com o que nós temos, mesmo diante de todos os impedimentos, do que ficar dentro de uma casa isolado. Porque eu e você, meus irmãos, nós somos chamados para ser discípulos, e muitas vezes anônimos, mas que tem autoridade, que tem um chamado de Deus. Todos nós temos um chamado de Deus. Todos nós. Pastor nenhum faz a obra de Deus sozinho. Pastor nenhum. Pastor que fala isso, ele é um mentiroso. Igreja não cresce por causa de pastor. A igreja cresce por causa de Jesus, porque a igreja está cheia de Jesus, e aonde ela passa, ela transborda Jesus. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, que caía na simpatia de todos aquela igreja, porque eles estavam firmados nas doutrinas dos apóstolos, havia comunhão, partir do pão, e eles tinham um só pensamento. Todo mundo estava com o mesmo alvo, todo mundo estava com o mesmo compromisso, disposto a morrer por Cristo. E a Bíblia fala assim: havia alegria no coração deles, havia alegria, e com isso conquistou a simpatia de todos. E Deus, no versículo 47 fala assim: e Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Todo dia Deus vai salvar. O dia do Senhor é hoje. Por isso que nós não guarda sábado, por isso que nós não guarda domingo. Todo dia Deus vai salvar vidas. Todo dia Deus vai fazer discípulos e vai acrescentar a igreja, porque a igreja entendeu que nós somos discípulos independente dessa estrutura, independente da célula que se reúne quarta-feira. São ferramentas. Aqui é um lugar que nós construímos, foi tudo feito aqui com um propósito: adorar aquele que é digno, servir aquele que é digno, dar a Ele o que é dele, e receber dele aquilo que Ele tem para nós, e compartilhar aquilo que Ele já nos deu. Amém, irmãos?
Eu quero desejar uma semana muito abençoada. Quero convocar você até amanhã, em nome do Senhor Jesus, às 5 da manhã aqui, como discípulo. Mesmo que você não vai pregar, mesmo que você não vai pegar o microfone, mas você vai estar aqui porque você tem um compromisso com Ele, como discípulo de Jesus. E antes de encerrar, eu quero orar com você. Acho que eu não orei, né, irmãos? Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor. Aí no seu lugar mesmo, pede ao Senhor, fala: Senhor, eu posso não ser conhecido, nem conhecido, nunca ser conhecido, mas isso não impede de eu ser enviado pelo Senhor, de eu ser enviada pelo Senhor, de fazer a tua obra aqui na terra como é feita a tua vontade aí no céu. Eu posso, Deus, não ter talentos como alguns têm, mas uma coisa eu tenho: eu sei quem tu és, eu conheço o teu nome. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus da minha salvação. A quem temerei? E é a ti que eu vou, Deus, testemunhar por onde eu passar. E eu sei que o meu nome está escrito no livro dos céus. E isso, Deus, é o suficiente para ser testemunha. Sapezal, estado de Mato Grosso, nação e até os confins da terra. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui ó Pai, nesse dia, pedindo ao Senhor, que é Deus dos céus, da terra e tudo que nela há, Senhor, que mesmo, Deus, nós sendo, ó Pai, mais uma igreja na face da terra, Senhor, mas não uma igreja desprezada pelo Senhor, mas uma igreja que tem um compromisso com o Senhor, aonde cada discípulo e cada discípula do Senhor, ó Pai, entende, ó Deus, um chamado, ó Pai, poderoso, que o Senhor está fazendo através de nós, apesar de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu nome seja conhecido através de nós, ó Pai, por meio de cada um de nós, aonde nós passarmos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo ao Senhor, porque a Tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que não sabes. Oh Deus poderoso, em nome de Jesus, nos faz perseverantes na Tua palavra, nos faz fiéis ao Senhor, ó Pai, seja no acordar, no dormir, no se alimentar, ó Deus, que quer comais, quer bebais, ou façamos qualquer outra coisa, o Senhor seja glorificado, ó Deus. Seja até quando obedecemos aos decretos, ó Deus, que o Senhor seja glorificado, ó Deus. Em o nome de Jesus, ó Deus, capacita a Tua noiva, Senhor, capacita a Tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus, como o Senhor capacitou esses 70 discípulos, ó Pai, nos dá autoridade, nos dá poder para ser testemunha, ó Pai, do Teu Espírito, Senhor, da Tua palavra, para que quando ela sair dos nossos lábios, ó Pai, ela seja como uma espada de 2 gumes, que faz separação entre juntas e medulas, entre corpo, alma e espírito, ó Deus, que entre nas profundezas, não só do nosso coração, mas do coração daquele que se julga ou se julga a maior pecadora da nossa cidade, de aonde nós estivermos, ó Deus, que nós possamos ser testemunhas, ó Pai. E ó Deus, não deixe nenhum de nós perder a alegria da salvação, Senhor, porque ela é a alegria completa, diz a Tua palavra, ó Deus. É saber, ó Deus, que pode acontecer o que for, no final de tudo, o nosso nome, ó Pai, mesmo que dentre os homens não seja, ó Pai, o nome mais conhecido, o mais famoso, mas no céu, o nosso nome é conhecido pelo Senhor, e o Senhor nos chama pelo nome, ó Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, nos abençoa, Senhor, continua guardando o nosso lar, Senhor, continue abençoando os nossos familiares, visita, Senhor, os enfermos nos hospitais de Sapezal, da região do estado de Mato Grosso, dessa nação. Tem de misericórdia, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, ó Pai. Guarda a nossa fé, Senhor, mais uma semana, mais um dia na Tua presença, mais um ano, até as trombetas tocarem, Senhor. Que o Senhor seja o pão de cada dia, Pai, de cada um de nós. Abençoe, Deus, a campanha de oração que vai começar amanhã de manhã, às 5 da manhã, Senhor. Cada mulher de Deus
que vai ser governada pelo Teu Espírito para trazer a Tua palavra, Senhor. Cada clamor, cada oração, cada irmão dessa igreja, ó Deus, que entende a importância da oração, ó Deus, que estará conosco aqui, Senhor. Porque se nós não orarmos, se nós não buscarmos a Tua face, Senhor, quem seremos nós, ó Deus? O que será de nós, ó Deus, sem o Senhor? Nada, ó Deus. Nós não podemos fazer nada, como diz a Tua palavra lá, ó Deus, no Evangelho de João diz: sem mim nada podeis fazer. Ó Deus poderoso, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Se presente, ó Deus, todos os dias dentro de nós, nos fortalece, Senhor. Seja os que estão aqui no culto presencial, ou aqueles que estão, ó Pai, assistindo, ó Deus, agora, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, este é o nosso clamor, ó Deus. Amém e amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos falar a frase. Eu quero desejar uma semana muito abençoada para você, para sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Compartilhe a terça-feira. Compartilhe para o mais de pessoas. É uma boa notícia. Às vezes você compartilha uma coisa que nem é verdade, achando que é uma verdade. Pode vir aqui. Pode vir, Ana. Pode vir. Às vezes alguém passa uma mensagem para você sobre política, alguma coisa, você pensa que é verdade e não é. Você está compartilhando até uma fake news. E às vezes você fica com vergonha de compartilhar o culto da sua igreja, achando que vai incomodar a pessoa. Para com isso, irmão. Compartilha com as pessoas. Não vai ter culto presencial, mas o culto de terça pode chegar até os confins da terra. O culto de hoje pode chegar até os confins da terra, porque eu tenho amigos que assistem lá na Espanha os nossos cultos. Olha só onde está chegando. Quando que nós íamos conseguir atingir pessoas tão longe? No Nordeste, em vários lugares, várias cidades, porque alguém decidiu compartilhar. Você empresta aí, Rafa. Vamos falar a frase. Levanta a mão como vencedor, como vencedora. Vou contar até 3, tá, Ana? 1, 2, 3 e... Em Jesus somos mais que vencedores.